Boa noite a todos. Dando início ao segundo dia do nosso evento, agora nós vamos ter a mesa redonda intitulada Vivência Multiprofissional em um Cenário Pandêmico Hospitalar. Nós contamos com a presença da Jéssica de Oliveira Batista, que é enfermeira graduada pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, especialista em saúde do idoso pelo Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, pela Pamela Likoviski, que é fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e especialista em saúde do idoso pelo Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, e pela Thais Albach, que é cirurgiã dentista graduada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em clínica integrada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e especialista em saúde do idoso pelo Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Então, o intuito da nossa palestra foi convidar três residentes na época, né, da saúde do idoso, do Hospital Universitário aqui de Ponta Grossa, para dividir um pouco conosco as experiências que elas tiveram durante a pandemia no hospital, né, na residência. Então, todas elas deram início à residência antes da pandemia começar, e assim como todos nós, elas tiveram que se adaptar ao novo normal enquanto estavam na residência. E eu acredito que isso foi uma mudança muito brusca, tanto de expectativas delas, quanto do que elas passaram a fazer no hospital. Então, nós convidamos as meninas para dividir um pouco das experiências delas com a gente. Quero dar início, então, passando a palavra para a Thais. Ela vai contar, então, um pouquinho de como que foi antes da pandemia, né, como que era a rotina dela antes da pandemia e o que mudou depois que a pandemia começou. Então, boa noite, pessoal. Como o Gustavo já falou, me chamo Thais, sou formada em odontologia pela UEPG e ingressei na residência como as meninas em 2020, ficamos até 2022, no programa de saúde do idoso, e ficamos esses 2 anos praticamente no cenário pandêmico, né? Primeiro que eu gostaria de falar, assim, o que um dentista, né? Normalmente a gente não é habituado a ter um dentista dentro do ambiente hospitalar. Então, qual que é o nosso objetivo? O que a gente faz lá? Muitas vezes os pacientes mesmo se espantam quando a gente fala que a gente é cirurgião dentista, que eu sou dentista, que eu vou avaliar ele. Às vezes pensa que é algo pago, pelo hospital, ele é 100% SUS, né, o Hospital Universitário Regional, então ele é 100% SUS, então não tem nada pago ali, e eles se espantam de ter a dentista. Então, o que é o nosso objetivo principal ali dentro do hospital, né? É tentar diminuir o máximo possível a microbiota bucal do paciente, a microbiota da via aérea inferior, tentar promover uma melhor qualidade de vida para esse paciente, tanto durante a internação quanto depois da internação. Tentar também fazer atendimentos, né? Atendimentos à beira-leito, se o caso for de urgência ou emergência, ou atendimentos no nosso ambulatório, que a gente possui um ambulatório com 2 cadeiras odontológicas lá no hospital universitário, e também promover e prevenir qualquer agravo que possa fazer com que esse paciente ele fique mais tempo internado do que o necessário, gerando, né, mais custos, diminuindo a qualidade de vida desse paciente pelo maior número de internações. Então, anteriormente à pandemia, né, a gente viveu, infelizmente, apenas 1 mês de residência normal, vamos dizer assim. Anteriormente à pandemia, o que a gente fazia? Eu, da parte da saúde do idoso, a gente ficava numa ala que a gente chama de clínica médica, que são os pacientes que ficam internados pelos mais diversos motivos, né? Então, o que a gente fazia? A gente avaliava esse paciente e para poder avaliar a cavidade oral, antes a gente fazia uma higiene oral, né? Utilizando uma haste que imita como se fosse uma escova dental, e usava colutórios como clorexidina, a base clorexidina ou cloreto de cetilperidínio, fazia essa higiene oral nesse paciente, fazia a avaliação, e caso esse paciente precisasse de algum tratamento odontológico, ou ele era encaminhado para o nosso ambulatório, quando tivesse alta, né? Ou se fosse alguma urgência ou emergência, a gente podia tratar ali a beira-leito, desde que os exames laboratoriais e a condição geral do paciente estivesse ok, né? Então, isso normalmente era o que a gente fazia.
Uma coisa que a gente focava bastante também era na instrução de higiene oral, tanto para o paciente quanto para o acompanhante desse paciente. Então, a gente focava na importância de realizar a escovação todos os dias, porque lá eram pacientes, assim, muitas vezes carentes, que não tinham esse entendimento da importância da higiene oral, da importância da escovação, da importância de se manter os dentes naturais, né? Então, a gente fazia instruções, se o paciente estivesse com a cognição, tudo ok, condição motora, ok, a gente fazia a instrução diretamente para esse paciente, senão a gente fazia a instrução para o acompanhante, para esse acompanhante estar realizando ajuda, né, para esse paciente, ou até mesmo fazendo a higiene oral no lugar desse paciente. A gente também entregava kits, né, de higiene oral, com escova, pasta, ou essa haste, entregava colutórios, e fazia o nosso trabalho basicamente dessa forma, né? Com os casos de Covid-19 chegando, né, no nosso hospital, e como o hospital universitário ele ainda é referência para casos de Covid-19, além de atender o município de Ponta Grossa, atende outros 13 municípios, a gente teve que se adequar, né? A gente começou a utilizar EPIs que não utilizava antes no hospital, a gente começou, nossos ambulatórios eles foram fechados, a gente teve que ter um maior cuidado, andares foram destinados totalmente para casos de Covid-19, cirurgias eletivas foram canceladas, e o nosso trabalho também mudou, né, com tudo isso acontecendo. Antes o hospital ele contava com 20 leitos de UTI para os mais diversos casos, né? O paciente que precisava de um leito de UTI, o hospital ele possuía 20 leitos, e passou de 20 para 60 leitos em pouco tempo. E o número de dentistas não aumentou. Eram 2 preceptoras, um coordenador e as residentes, tanto em saúde do idoso quanto em intensivismo. E o que a gente fazia nesse paciente que já vinha tão crítico, né? Normalmente o paciente entubado, com uma imunodeficiência né, sistêmica, ele já vinha bem comprometido. O nosso principal objetivo nesses pacientes que já vinham tão críticos, né, era tentar não agravar ainda mais o quadro dele. Então, a odonto entrava na parte da microbiota bucal específica da pneumonia associada à ventilação mecânica, porque a maioria desses pacientes, eles estavam entubados, né? Então, a gente fazia a higiene oral todos os dias nesse paciente, avaliava todos os dias todos os pacientes dos 60 leitos de UTI. Na tentativa, né, dessa microbiota específica não se colonizar e não fazer com que ele tivesse a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a PAV, né, e desperdiçar, né, gastos públicos, mais tempo do paciente internado, mais um leito ali sendo ocupado, que poderia ser ocupado por outro paciente que estivesse necessitando mais, enfim. Dentro desse atendimento que a gente fazia, a gente fala muito sobre o bundle, que são alguns requisitos que são aplicados nesse paciente na tentativa de fazer com que a internação seja o mais rápido possível, que é a elevação da cabeceira do paciente, deixar ele sedado o menor tempo possível, e dentre esses requisitos, a higiene oral é um desses requisitos do bundle. Então, a gente, como cirurgia dentista, aplicava, né, uma parte do bundle na higiene oral desses pacientes. Uma coisa que a gente foi percebendo também com o atendimento desses pacientes com Covid-19 é que ulcerações inespecíficas em cavidade oral começavam a aparecer repentinamente, de um dia para o outro, em pequenas quantidades, e depois iam aumentando até, às vezes, tomar toda a cavidade oral. Então, a gente observava na língua, na mucosa jugal, no palato duro, no palato mole, em lábio. E a gente percebia que era mais forte nesses pacientes com Covid-19. E isso acabou se tornando uma dissertação de mestrado da minha preceptora, Marcele Dias, com orientação do professor Fábio André dos Santos, em que eles queriam tentar observar a correlação entre essas lesões orais inespecíficas e a Covid-19. E se também essas lesões orais, elas podiam predizer uma maior chance de óbito desse paciente se ele apresentasse essas lesões orais inespecíficas, né?
ela defendeu agora há pouco tempo, e o que ela obteve como resultado foi bem impactante, porque a gente percebeu que os pacientes com Covid-19, eles tinham um maior número de pronações, que mais para frente a gente vai explicar, né? A fisioterapeuta Pamela vai poder explicar para a gente. Eles utilizavam maior quantidade de corticoides e eles realmente apresentavam maior quantidade de lesões orais inespecíficas se comparado com pacientes COVID negativos, né? O que a gente pode perceber também que foi o mais impactante é que eles fizeram uma regressão logística e eles observaram que pacientes com essas lesões, eles tinham 13 vezes mais chances de ir a óbito do que pacientes que não apresentavam nenhuma lesão. 13 vezes é um número bem agravante, né? Não quer dizer que todos os pacientes que apresentavam as lesões, eles iriam a óbito, mas eles tinham 13 vezes mais chance de ir a óbito se apresentassem essas lesões. Outra coisa que a gente tinha que ficar bastante atento, né, era na questão da pronação, como eu falei, que é basicamente virar o paciente de bruços, né, no leito. Então, esse paciente, ele ficava com toda a face sobre o colchão, sobre o leito. E isso fazia também com que as lesões, além dele já ter as lesões em cavidade oral, elas se agravassem ou surgissem novas lesões daí agora por trauma, né? Então, a gente, como cirurgia dentista e as outras meninas como dentistas lá no hospital, a gente ficava bastante focado nisso, na tentativa de parar aquelas lesões, de prevenir lesões, e foi esse o nosso papel ali durante a pandemia, durante esses quase 2 anos que a gente ficou. Agora eu vou passar a palavra para a fisioterapeuta, para a Pamela. Cortou um pouquinho até o final ali, só para... Oi? Acho que a última frase que você falou, ela cortou um pouco. Você pode repetir de novo? Posso. A partir de que parte que você cortou? Dos 2 anos que vocês ficaram. Então, nesses praticamente 2 anos que a gente ficou, né, nesse cenário pandêmico, o nosso foco realmente era esses pacientes críticos, que eles já estavam tão debilitados, em que a gente queria tentar prevenir, tentar promover um pouco mais de qualidade de vida, né, para quando eles fossem estubados ou voltassem para as alas clínicas, né, eles conseguissem sair o mais rápido possível, ter uma alta melhor, ter uma alta com um pouco mais de qualidade de vida. Então, foi esse o nosso trabalho, né, durante esses 2 anos, como cirurgia dentista e a nossa equipe lá no hospital. E agora eu passo a palavra para a Pamela, para ela explicar também como que foi a experiência dela. Boa noite a todos. É com grande prazer que eu participo do evento, agradeço o convite desde já. Então, como já foi falado, né, me formei pela Unicentro, sou fisioterapeuta especialista em saúde do idoso, e quando a gente ingressou na residência, como a Thaís falou, são 2 anos de residência, a gente acabou vivenciando 1 mês de rotina, digamos que fora a pandemia, normal, dentro da questão hospitalar, e 1 ano e 11 meses dentro da rotina de pandemia, né, rotina pandêmica, praticamente uma especialização na pandemia. Como a Thaís falou, dentro da fisioterapia, a gente acabou atendendo esses pacientes com Covid-19, e a grande maioria desses indivíduos que acabavam internando, hospitalizando com Covid-19, eles precisavam do suporte de oxigenoterapia. Esses indivíduos acabavam evoluindo ou tendo piora do quadro e evoluindo para ventilação mecânica invasiva. E alguns desses em ventilação mecânica invasiva ou fora da mesma, se beneficiavam com o posicionamento prono, que é o posicionamento de pronação, que nada mais é do que o indivíduo virar de bruços, de barriga para baixo, e sempre quando ele era virado de barriga para baixo, era colocado na região de proeminências ósseas, ou região peitoral, região de quadril, joelho, coxins, que eram espécies de almofadas confeccionadas pelos próprios profissionais, para ter o intuito de reduzir o aparecimento dessas lesões por pressão, né? Para não ficar diretamente o contato da proeminência óssea exercendo uma pressão sobre a região do colchão do leito do indivíduo. Pacientes também
fora da ventilação mecânica invasiva também acabavam se beneficiando dessa pronação, mas eles realizavam de forma consciente, então eles mesmos realizavam de uma maneira um pouco diferente. A pronação antes da pandemia era realizada, já era uma técnica que era realizada com alguns pacientes, mas com uma frequência bem reduzida quando comparada após a pandemia. Após a pandemia, a questão do número de realizações dessa técnica aumentou em quase 100%. Era raro um ou outro paciente que em uma unidade de terapia intensiva acabava se realizando essa técnica. Como a Thaís falou, na pronação, no posicionamento, esse indivíduo ele ficava aproximadamente de 16 a 20 horas nesse posicionamento. Então, isso deixava ele mais vulnerável ao aparecimento de lesões, devido a ele ficar com a face exposta, devido a ele estar indivíduos obesos com a barriga, parte do abdômen mais exposto a essa pressão, deixava ele mais suscetível ao aparecimento dessas lesões por pressão. Também, quando supinava esse indivíduo, ou seja, deixava ele de barriga para cima, eles passavam bom tempo, né, um internamento prolongado nessa unidade, tanto de terapia intensiva, como também a unidade de clínicas, na enfermaria. Passavam um bom tempo restrito ao leito, com esse internamento prolongado, o que favorecia o aparecimento dessas lesões por pressão, por um tempo maior do que a gente não tinha antes da pandemia, nessa condição, né, devido às consequências que o próprio Covid trazia a esse indivíduo. Além, às vezes, dele ficar um grande tempo, um internamento prolongado numa unidade de terapia intensiva, ele poderia passar, devido às consequências que ele recebia, como diminuição da força muscular, aumentava a independência, ele acabava ficando um tempo considerável também na unidade clínica, que eram as enfermarias. Então, dentro da fisioterapia, a gente pode ver que na pandemia a fisioterapia vem atuando na condução, né, do suporte ventilatório, tanto invasivo quanto não invasivo desses pacientes, na parte respiratória, né? Tanto no manejo da oxigenoterapia, como no manejo do posicionamento ou da posição prona desses indivíduos, realizando sempre exercícios ou buscando otimizar a reabilitação, tanto funcional, motora, como respiratória desses indivíduos. A gente sabe que o internamento prolongado, para todos os indivíduos, ela vai trazer consequências, desde a questão da qualidade de vida, como independência, e vários danos em questão musculoesquelética, respiratória, principalmente quando os indivíduos são idosos, que foi o nosso público que a gente acabou abordando. A gente sabe que esses indivíduos, dependente da questão dos hábitos de vida que eles desenvolveram ao longo da vida, eles podem estar mais expostos a desenvolver maiores consequências. Então, imagina a população que acaba já sendo mais vulnerável, sendo exposta a um internamento prolongado, a um vírus, né, que a gente sabe que acarreta em várias consequências. Então, a importância aí a gente já vê de uma equipe multi nesse público, não visando somente a parte da reabilitação, mas também da prevenção, tanto com a odontologia, quanto com a enfermagem, quanto com a farmácia, né, quanto com a fisioterapia. A fisioterapia também acabava auxiliando em alguns procedimentos que também já eram realizados antes da pandemia, mas acabaram se intensificando em diversos setores com a pandemia, como a ressuscitação cardiopulmonar, procedimentos de intubação orotraqueal, que é entubar esse indivíduo para ele estar na ventilação mecânica, né? E a extubação, que é tirar o tubo desse indivíduo. Isso eram rotinas que a gente já realizava antes da pandemia, porém, o número acabou se intensificando após a pandemia e alguns cuidados, como a Thaís já falou, tiveram que ser tomados. Esses procedimentos, tanto da oxigenoterapia como intubação e extubação, são procedimentos que poderiam ocasionar a aerolização, né? A dispersão do Covid desse paciente. Então, a gente tinha que se paramentar, ter todo o cuidado adequado para não se contaminar com o paciente que a gente estava atendendo naquele momento, para não ter o perigo de fazer infecção comunitária, ter um contato com um paciente e para frente passar para outro indivíduo ou acabar contaminando outro paciente, principalmente o público idoso, que acabava sendo um dos públicos com maior grupo de risco. Então, a gente tinha que ter todo esse cuidado, basando na gente, assim como no paciente.
Então, os indivíduos que eram acometidos pelo vírus SARS-CoV-2, eles sofreram com as internações prolongadas, tanto nas unidades de terapia intensiva quanto nas unidades clínicas. E isso trouxe como fator de risco a desenvolver a fraqueza muscular generalizada, como eu falei, fraqueza adquirida. Essa fraqueza adquirida podia ser relacionada a esse internamento prolongado, ao uso de medicamentos, né? A gente já usava alguns medicamentos antes da pandemia, porém, as doses, devido às consequências e o comprometimento que o vírus traz para o organismo desse indivíduo, a gente tinha que trazer doses mais altas, às vezes dobradas, quadriplicadas, do que era utilizado para outras patologias, tipo sedativos, bloqueadores, doses que podiam ser prejudicial para esse indivíduo, mas naquele momento era o que era necessário para manter a condição clínica daquele paciente. Assim como trouxe declínio funcional, trouxe presença de lesão por pressão, né, como eu falei, esse posicionamento, as mudanças de decúbitos são muito importantes para esses indivíduos que ficam hospitalizados, mas a gente tem que pensar na questão de que alguns indivíduos, pela questão respiratória, não toleravam determinado posicionamento. Então, às vezes, tinham que adotar somente um posicionamento. Às vezes, você virava esse indivíduo de lado, a saturação dele caía, que é a quantidade de oxigênio no sangue, e ele não tolerava. Então, a gente tinha que manter ele somente de barriga para cima, que era a forma que esse indivíduo tolerava. Então, isso fazia com que as costas dele, né, a região posterior, tivesse sempre aquela mesma pressão. E, no momento, era o que era viável para a gente manter esse paciente de forma adequada, mantendo a estabilidade. Assim como tudo isso acarreta na redução da qualidade de vida desse indivíduo, tornando ele mais dependente devido a esse comprometimento, não só pela Covid, mas também por esse internamento prolongado. Dentro da residência, a gente acabou se readequando, como a gente não conseguiu fazer a residência nos campos fora, porque do idoso a gente passa por várias instituições, então a gente tinha que continuar nossa aprendizagem no idoso dentro do hospital. Foi criado a atenção gerontológica, que é um grupo formado pelos residentes multiprofissionais, formado por uma equipe, né, de farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros e assistentes sociais, que buscam o cuidado integrado desse indivíduo, do indivíduo idoso, né, atenção gerontológica. E dentro da atenção, a gente abordava esses indivíduos em todos os quesitos, principalmente em atendimento específico para lesão por pressão que esses idosos vinham desenvolvendo devido ao internamento pela pandemia, pela Covid-19. Dentro disso, na fisioterapia, a gente aplicava fotobiomodulação, que era o laser, a laser terapia, e associado a curativos especiais que eram realizados pela enfermagem. A laser terapia, ela não tinha como, basicamente, função a regeneração tecidual, então ela ajudava a acelerar e a cicatrizar de forma adequada e mais rápido possível essa lesão, para a gente conseguir encaminhar, dar alta para esse indivíduo, né, para quando ele fosse para casa com uma lesão pelo menos menor e melhor, né, no estado dela como um todo. Acho que dentro da fisioterapia, nessa questão que englobaria praticamente tudo isso, era isso. Muito tempo para resumir, né? Muitas experiências para resumir em pouco tempo. Exatamente. Agora, então, a gente passa a palavra para a Jéssica, para ela, então, contar um pouco das experiências dela da parte da enfermagem, né? Então, passo a palavra para você, Jéssica. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica, né? Eu sou enfermeira, sou formada já há 5 anos pelo SESCAGE, que é uma referência aqui em Ponta Grossa também. Eu já havia trabalhado em outros lugares antes da residência, né? Mas optei por fazer residência para conseguir ter um olhar diferenciado com esse trabalho da residência multiprofissional, que é um olhar que você agrega muito na tua profissão, né? Então, eu optei por fazer, deu certo, só que a gente teve a sorte, ou não, de entrar bem no ano da pandemia, né? Então, a gente teve um mês só de, digamos, vida normal dentro de um hospital, né? E quando foi... E a rotina não tranquila, mas era aquela rotina de tocar plantão e
quando tinha os dias específicos, a gente ia para o CRUTAC, fazia as atividades voltadas para a saúde do idoso. Quando aconteceu a pandemia e a gente foi referenciado, né, o HU foi referenciado na região de Ponta Grossa, a gente teve que mudar toda aquela rotina que a gente tinha. Então, os residentes fizeram parte, né, dessa mudança, porque teve muita coisa que a gente teve que remanejar e tudo mais, e foi estabelecidos novos protocolos, né? Então, vir de uma rotina diária, que todo dia você faz praticamente a mesma coisa, banho no leito, medicação e tudo mais, e você entrar no setor do Covid e olharem para você e falarem assim, banho no leito a gente não vai conseguir fazer porque o paciente não suporta uma mudança de decúbito, ou porque você tem que ter mesmo paramentado, você tem que ter o mínimo de contato com o paciente, porque quando a gente fala de segurança do paciente, a gente também fala da segurança da equipe, né, de quem está prestando esse serviço para o paciente. Então, a gente teve que refazer toda aquela rotina. Então, uma coisa que foi vedada do pessoal da enfermagem, que teve um grande impacto, foi essa questão do banho. Então, aquele paciente que era acamado, que tinha a rotina de fazer um banho no leito, tudo mais, o banho no leito não poderia ser mais realizado, ele teria que ser passado para uma higiene, né? Uma higiene íntima rigorosa. Porém, entra várias questões aí, porque, como a Pamela falou, o Covid trouxe para a gente um cenário de pacientes que a gente não estava acostumado a ter. Então, assim, a cada 10 pacientes, 7, 8 voltava para a gente com lesão por pressão. E essa questão do banho impactou muito porque tem estudos, artigos que falam que algumas das substâncias que estão presentes nos sabonetes que a gente usa hoje em dia, eles agregam negativamente para que venha desenvolver essa lesão por pressão no paciente. Então, se eu faço sabonete e não enxagou direito, por exemplo, ele vai contribuir negativamente para a gente vir a desenvolver uma lesão. E isso colaborou muito, porque a gente era limitado na questão da higiene, limitado na questão de estar remanejando o paciente, mudando de decúbito, e a questão que o vírus por si só, ele mexeu com todo o organismo do paciente. Então, a gente faz um contratempo ali com medicação, com hidratação, mas a gente não consegue fazer com que o paciente fique 100%. Então, isso foi um fator que teve uma perspectiva muito negativa. E, por incrível que pareça, ele não atingiu só idosos, né? Que, por mais que nossa residência esteja voltada para a saúde do idoso, a gente também teve oportunidade de abordar alguns pacientes que não eram idosos, né? Então, que foi bem impactante, assim, porque são pacientes da tua idade, são pacientes mais novos que você, e isso faz refletir, né? Então, quando a gente se deparou com essa situação, eu, quanto enfermeira, tive que procurar a questão de cobertura qual que seria a melhor cobertura para uma lesão assim, uma lesão infectada, uma lesão que não está infectada, mas que está encaminhando para ficar infectada, né? E até então a gente só tinha algumas coberturas no hospital, porque a gente se encontrava numa situação financeira ruim também, né? Que o Covid acabou agravando tudo. E a gente tinha coberturas limitadas, assim, então era, por exemplo, alginato que a gente tinha e colagenase. Eram duas opções que a gente tinha. E no decorrer, né, que nem a Pamela falou, que foi feito a questão da Geronto, a gente sentou e conversou, né? Vamos trocar uma ideia, tudo mais. O que foi fundamental, né? A questão multidisciplinar, multiprofissional aí, né?
a gente sentou e conversou, e daí o que foi acordado entre a gente, né? A enfermagem faria curativo na questão de cobertura, debridamento manual ou químico, né? A fisioterapia entraria com a questão do laser, né? Na grade da enfermagem, a gente não tem uma matéria específica para estar abordando a questão do laser. Na fisioterapia e na odonto tem, né? As duas profissões são capacitadas para estar usando esse recurso. Infelizmente, a enfermagem não. Se um enfermeiro quer abordar, né, fazer abordagem com laser, ele tem que ser estomoterapeuta, então tem que ter uma especialização voltada para isso. Quando a gente se deparou com algumas lesões infectadas, já no estágio bem avançado, foi quando a odonto deu a ideia da utilização do azul de metileno. Já era utilizado na odonto, né? Eles já tinham toda uma base concreta ali com a questão do azul de metileno. E a gente sentou e moldou todo esse esquema, né? Para a gente se respaldar, apresentamos para os nossos preceptores e a gente conseguiu aplicar o azul de metileno nas lesões que estavam infectadas, né? As lesões que a gente já vinha abordando, a gente tinha uma melhora significativa, né? Então, a gente, casando as profissões, a gente teve uma melhora significativa. E eu digo assim, a odonto foi a cereja do bolo, né? Porque na questão do azul de metileno, a gente conseguiu abordar 100% das lesões que a gente tinha e a gente teve uma resposta muito boa. Então, a gente conseguiu diminuir muito a questão de uso de material incorreto dentro do hospital com recurso público. A gente conseguiu diminuir alguns dias de internamento desse paciente, porque anteriormente eles esperariam essa lesão ter uma melhora para daí dar alta para esse paciente. Mas a abordagem da geronto veio para casar no seguinte sentido, que a gente realizava um plano de alta ali e a gente passava detalhe por detalhe para o paciente, quando o paciente era lúcido, né? E para o acompanhante. E muitas vezes a gente conseguia ainda fazer um link com a unidade de saúde que o paciente tinha contato, para a gente continuar acompanhando eles, para que tivesse essa melhora efetiva 100%, para que esse paciente não voltasse a retornar. Porque como, né, a Thaís falou anteriormente, o gasto que a gente teve foi muito grande, né? Foi um impacto muito grande. Então, a gente fazia de tudo para que o paciente não reinternasse, né? Até por questão psicológica, global do paciente por completo, né? E foi muito satisfatório essa abordagem, né? Eu não me via trabalhando voltada nisso antes de entrar na residência e naquele um mês normal que a gente teve, né? Mas foi, ao mesmo tempo, foi desesperador, né? De a gente ver um paciente que você avalia. Você passa no quarto, conversa com ele, tá tudo ok, dali 5 minutos ele desestabiliza e ele vai a óbito. Teve muitos pacientes que você viu muito, muito ruim, mas que voltaram, foram de alta e foram bem para casa, né? Teve uma paciente que ficou conosco mais de 60 dias. A gente fala que não foi uma vitória só dela, mas de toda a equipe que trabalhou com ela, porque ela ficou mais de 60 dias internada, e daí a gente não acreditava muito assim, no desfecho que ela teria. Mas ela teve um desfecho tão positivo, porque toda a equipe conseguiu abordar ela da melhor maneira possível, e essa paciente foi para casa e foi 100%. Assim. E hoje ela só retorna no hospital para as reconsultas dela normalmente. Geralmente ela vê a gente, ela cumprimenta, né? Conhece quase toda a equipe. E para a gente é muito gratificante. E de conhecimento, assim, foi uma carga imensurável essa questão do Covid, assim, sabe? Que nem eu falei, desesperador no começo, porque a gente não sabia com o que a gente estava lidando, né?
mas conforme foi passando o tempo, a gente conseguiu remanejar e tirar o que foi de melhor de tudo isso, né? Acho que, acho que é isso da minha parte. Eu acredito que realmente tenha sido muito desafiador, mas muito enriquecedor também, né? Para todas vocês. Então, eu agradeço, pessoal, por, né, esses relatos que vocês compartilharam com a gente. E rapidinho para encerrar, então, a nossa mesa redonda, algumas pessoas enviaram algumas perguntas pelo nosso Instagram, e aí, então, eu vou repassar para vocês. A primeira delas é: quais as maiores dificuldades no atendimento do Covid? Quem se habilita? Eu acho que, assim, o que eu sentia de maior dificuldade no atendimento COVID era realmente o medo de você se infectar e chegar em casa e passar o vírus, né, para os seus familiares, para os seus amigos, ou também se infectar durante o momento que você não está no hospital e você levar para pacientes que não eram COVID, porque a gente atendia também pacientes que não eram COVID positivos, né? Então, é esse medo dessa infecção cruzada, né? Dessa contaminação comunitária mesmo. Será que eu estou contaminada? Será que eu não estou? Será que eu posso estar contaminada sintomática? E o distanciamento que eu acabei, né, tendo dos meus familiares, acabava não indo visitar meus pais. Então, acho que foi difícil nessa questão, e foi difícil também, como a Jéssica comentou, de você ver um paciente relativamente bem, estável, às vezes conversando, no outro dia ele já estava entubado, e dali 2 dias ele ia a óbito. Então, essa inconstância, né, você não saber se esse paciente realmente iria melhorar ou não, né? Você querer ver ele bem e você não poder fazer mais nada. Às vezes a equipe, você conversa com a equipe médica ou com a equipe multiprofissional, tudo que poderia ser feito já está sendo feito, né? Não tem mais o que possa ser feito, e você às vezes acaba perdendo o paciente, então isso mexe também bastante com o psicológico da gente, né? Ver muitos óbitos por dia, muitas paradas cardiorrespiratórias por dia, então acho que era uma das maiores dificuldades do atendimento ao Covid mesmo. Só complementando só complementar. Nem a Thaís falou, né? Uma coisa que foi bem difícil é que, bem no início da pandemia ali, que tinha o protocolo de que se a pessoa morresse de Covid, não teria velório, né? Então era caixão fechado e tudo mais. E a rotina é você levar um familiar, reconhecer o corpo e esse familiar seria a última pessoa que viria, ou a mãe, o pai, quem fosse ali, né? Então, para mim, a parte mais difícil também, eu colocaria isso, porque teve uma situação que um filho foi reconhecer a mãe, e daí ele perguntou para mim, e eu tive que olhar e falar, não, você é a última pessoa que está vendo ela, assim. Então, eu acho que essa parte também, a base psicológica foi bem complicadinha ali no início da pandemia, daí até a gente se restabelecer e continuar e tudo mais. Para mim foi também essa parte que marcou muito. Outra dificuldade também que a gente pode observar foi a sobrecarga, né? A sobrecarga pela questão da rotina, do horário mesmo. Era sobrecarga tanto pela questão do número de pacientes, né? A demanda aumentou totalmente, e pela questão da carga horária. A nossa carga horária na residência já era extensa, e a dos outros profissionais, que às vezes não tinham que virar plantões, 24 horas de plantões, e não tinham ou tinham pouco descanso, porque sempre tinham que estar dando suporte a esses indivíduos, porque a condição clínica deles sempre era instável. Então, estavam dentro da estabilidade, mas do nada eles ficavam instáveis, tinham alguma descompensação, e sempre esses profissionais tinham que estar apostos para oferecer o cuidado necessário para esse indivíduo. Então, a sobrecarga da rotina de trabalho também foi uma dificuldade bem grande, e não só na profissão da fisioterapia, como as demais profissões, né? Como a Thaís falou,
no começo da fala dela, tinha que visitar as unidades de terapia intensiva para prestar seu atendimento, 60 leitos, 60 indivíduos, que era uma rotina que a gente acabava não tendo. Antes, a gente era composto por 2 unidades de terapia intensiva. Após o Covid, acabou evoluindo a 4, até mesmo a 5. Então, tipo, triplicaram o número. Então, consequentemente, a carga horária, né, ia aumentar também. Uhum. Eu imagino que deva ter sido bem difícil, principalmente a adaptação, né, à nova rotina, né? Tá, uma próxima pergunta. Qual foi a expectativa de vocês em iniciar uma equipe multi? Ela condiz com a realidade vivenciada? Então, a questão da expectativa, né, que nem eu falei, no meu caso específico, eu gostaria, né, desse olhar diferente, e foi muito enriquecedor. Eu, se tivesse um conselho para dar para um recém-formado hoje, seria trabalhar essa questão do multi, né, porque você aprende muito com a outra profissão, você tem um olhar do paciente assim muito maior, você consegue ver outras coisas que você não veria normalmente só na tua profissão, né? Então é extremamente enriquecedor essa questão de trabalhar na equipe multi, né? E na questão de condizer com a realidade, eu não sei essa parte responder ao certo, assim, mas a realidade que eu tive antes da pandemia foi uma e a realidade pós-pandemia foi outra, assim. Então, eu acredito que hoje, depois dessa pandemia que a gente ainda está vivendo, né, eu acredito que todas as profissões estão muito mais valorizadas hoje, porque a gente consegue ver muito mais o serviço do próximo, né, com mais clareza hoje em dia. Eu acredito que é isso. Alguém quer complementar? Tá, então vou passar para a próxima. Como é realizado o trabalho multiprofissional? Funciona bem? Quais são as dificuldades? Então, o trabalho multiprofissional é realizado por diversas profissões, né? Cada indivíduo aplica o conhecimento relacionado à sua profissão, mas antes disso, cada indivíduo tenta interagir uma profissão com a outra, tentando buscar ou proporcionar o cuidado integrado e o melhor para o indivíduo. Existem casos e casos que às vezes não é tão necessário um atendimento multi, e às vezes é necessário um atendimento multi. Com a pandemia, a gente conseguiu ver a importância do atendimento multi. Não que ele não seja necessário, mas às vezes não consegue ser colocado da maneira tão expressa como foi colocado na pandemia. Os indivíduos, como eu falei, eles acabam saindo muito debilitados. Então, tanto durante o internamento como após a hospitalização, a gente vê a importância de cada profissional para esse indivíduo, desde um exercício físico, uma atividade física proposta pela fisioterapia, pela educação física, até mesmo cuidados como lesão por pressão, um curativo proposto pela enfermagem, cuidados com próteses dentárias, que os indivíduos idosos acabavam trazendo bastante essa demanda para a gente, que eles faziam essas lesões e ficavam com dificuldade de voltar a utilizar a prótese, então, tipo, eram grandes cuidados que eram realizados através da equipe e através da discussão com essa equipe para proporcionar. Isso era muito realizado dentro dos programas de residência. Um profissional buscava o outro para ajudar. Um profissional ia atender, pedia avaliação do outro profissional, no qual enxergava que poderia ser a demanda para o outro profissional, porque dentro do conhecimento, né, cada um aplicaria o seu. Mas sempre quando a gente ia fazer a avaliação desses indivíduos, a gente ia já em equipe multiprofissional, para cada um tentar prestar o cuidado para visando o paciente como um todo. Ele funciona, né? Funcionava bem dentro da atenção gerontológica. Às vezes batia assim a questão das escalas. Um profissional estava escalado, outro não estava, porque além da carga horária prática, a gente tinha carga horária teórica. Então, às vezes batia esses dias, mas a gente tentava correlacionar num dia em que tivesse o maior número de profissionais possível. Dentro do hospital, fora das residências, também acredito que esse trabalho funciona bem. A gente vê, né,
o trabalho multiprofissional, sempre um profissional solicitando avaliação dos demais para a questão de atendimento desse público. E as dificuldades vão ser as mesmas que foram respondidas lá anteriormente, né? Questão da demanda, aumento desses pacientes, a questão da sobrecarga tanto dos profissionais, como até mesmo do paciente, porque ele entrou ali ativo e vai sair dependente, que aconteceu na maioria dos casos, tanto da questão psicológica, né? É muito triste você levar um familiar se despedir por 2, 3, 5, 10 minutos da doente que ele acabou de perder e depois não vai ver mais, e ele foi o único. As dificuldades são bastantes, mas apesar disso, a equipe multiprofissional consegue trazer bons resultados para esses pacientes. Só complementando o que a Pamela falou, um bom exemplo, né, é a interação entre a odonto e a fonoaudiologia, né? Lá no hospital, não é raro a gente ser chamado pela fono, porque o paciente ele fica muito tempo internado, acaba emagrecendo, e quando ele vai colocar novamente a prótese, né, dentária, essa prótese ela está mal adaptada. E a fono ela precisa progredir a dieta desse paciente, né? Ele inicia com uma dieta líquida, daí vai para o pastoso, e depois vai para o sólido, e quando chega no sólido ele não consegue, porque a prótese está mal adaptada. E muitas vezes a odonto é chamada na tentativa de colocar algum adesivo protético ali que faça com que a prótese tenha uma adaptação melhor para tentar progredir, porque o paciente ele não vai receber alta enquanto ele não consegue progredir essa dieta, né? Então, um bom exemplo dessa interação multiprofissional é entre a odontologia e a fonoaudiologia. Um exemplo, né, do que a Pamela citou aí, acho que é bem válido. Muito obrigado, então, meninas, por terem aceito o nosso convite, por terem compartilhado um pouco das nossas experiências, aliás, das suas experiências conosco. E a gente vai, então, encerrar por hoje aqui a nossa mesa redonda, mas caso alguém tenha mais alguma dúvida, né, queira entrar em contato com alguma delas para saber mais sobre como funciona a residência, nós vamos deixar os perfis de cada uma divulgados na nossa página do Instagram, então vocês podem entrar em contato com elas diretamente. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, meninas, por terem aceito o convite, e é isso. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui expondo nossa experiência durante esses 2 anos, e como você falou, a gente está à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem nos procurar, que a gente está à disposição. Gostaria de agradecer também, e lembrando, né, que nesse ano abrem novamente as inscrições para residência, para quem tiver vontade, como a Jéssica falou, como a Thaís falou também, é uma grande experiência, tanto pela questão profissional e quanto a bagagem, né, de conhecimento acaba acrescentando. Então, é uma vivência relacionada à prática e à teoria, e é bem enriquecedor, então vale a pena. É isso aí. Então, também agradeço o convite, né? E nem as meninas falaram, a residência ela enriquece muito a carga que a gente vai levar para o resto da nossa vida profissional. Então, quem tiver a oportunidade de fazer, a gente aconselha a fazer sim. Muito obrigado. Então, a gente encerra por aqui a nossa mesa redonda. Tchau, tchau.